Fala aí pessoal, tudo bem? Daniel Moraes aqui mais uma vez, gravando um processo acelerado aqui, onde dessa vez eu resolvi criar uma paisagem, né? Então eu estava com algumas ideias de cor na cabeça, ideia de composição, etc, né? Me senti influenciado por algumas artes que eu estava vendo na internet aqui e falei, quer saber? Vou tentar rabiscar alguma coisa. A princípio eu queria fazer esse barco, né? Não sei se isso é um barco, se ele é um navio. Na verdade, eu não sei, na verdade, assim, a definição correta, se é barco, se é navio, né? Parece um navio, mas não é tão grande assim, né? Aí você vai dar uma olhadinha aí, se você puder comentar para mim se isso é um navio ou um barco, eu vou ficar bem feliz também em saber, tá? Então, o meu objetivo principal com relação a esse desenho era, tipo, criar um ambiente com cores mais frias, e ao mesmo tempo criar o motivo, né, o assunto principal da imagem mais quente, tá? Então era isso, né? Então eu falei, quer saber, eu vou fazer alguma coisa, né, com essa vibe aí, nessa pegada. E aí, pensando no barco, achei bem interessante fazer, porque aí eu conseguiria trabalhar a mesma paisagem e ao mesmo tempo um desenho, né? Eu tenho alguns hábitos de ficar só desenhando corpo, né? Só desenhando personagem acaba não desenhando cenário, desenhar, sei lá, objetos. Eu não, acabo não fazendo isso, né? E de certa forma é gostoso fazer esse tipo de trabalho também, né? Não precisa só desenhar personagem, né? Mas claro, personagem é bem interessante também, eu também gosto, mas isso aí... Bem, eu não sei se eu me apresentei, acho que já me apresentei no outro vídeo que eu fiz, eu sou um admirador da arte, digamos assim, gosto muito de desenhar, faço isso desde pequeno, porém acho que faz mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a empenhar um pouco mais nos meus estudos, etc, para tentar aprimorar, né? Obviamente, né, a gente nunca sabe tudo, né, e a gente nunca vai saber tudo, mas a gente vai aprendendo, vai estudando os fundamentos, vai tentando aplicar, ver uma coisa, aplica, estuda, aplica, volta, né? Como o pessoal diz aí que o estudo de fundamentos ele é cíclico, né? Então ele vai e volta, né? Mas eu, como admirador da arte, inclusive eu recentemente voltei até a estudar, né? Depois de velho, eu falei, eu quero fazer faculdade. Aí eu estou fazendo faculdade de artes visuais, que eu acho que tem tudo a ver comigo, né? Apesar de eu ser formado em história, né? Então eu tenho licenciatura em História e agora eu estou conseguindo aí uma segunda graduação para fazer artes visuais, né? Estou fazendo artes visuais, na verdade. Então, assim, é uma coisa que eu gosto demais, a história da arte, pintura, desenho. E eu falei, eu acho que eu precisava ter um certificado, né? Um diploma, alguma coisa que me certificasse que, poxa, eu gosto disso, digamos assim, né? Então, voltando a falar do desenho, a princípio eu acho que eu não pensei em desenho, sabe? Eu acho que essa coisa de pensar em desenho, com o tempo a gente vai meio que ignorando e a gente começa a pensar mais em planos, né? Em pintar planos, né? Ou pintar luzes, ó lá, tipo lá no fundo da montanha, eu não tô pensando em desenho, eu tô pensando tipo assim, tá tendo uma luz vindo de que direção? Tá naquela direção ali. Então eu fico imaginando os planos que supostamente possam ter naquela montanha, né? E a gente começa a tentar pintar os planos, né? Alguns macetes que eu acho que eu aprendi com o tempo, e inclusive nessa arte aí a gente aplica, né? É que o ideal é você conseguir controlar a cor da iluminação, sabe? Nossa, eu não tinha nem salvado o arquivo ali, ou salvo o arquivo até agora, fui salvar agora, né? Olha só, agora que eu reparei isso também. Então, se você, por exemplo, conseguir controlar a temperatura da iluminação, eu acho que esse é o segredo para a gente conseguir fazer obras assim um pouco mais aceitáveis, digamos assim, tentando imitar a vida real. Apesar de eu não gostar muito de desenho realista, né, realista, ultra realismo, ou pelo menos aquele desenho que tipo assim, você pega um retrato e reproduz ele exatamente como você está vendo, eu acho isso meio inútil. Mas tem gente que gosta, né? Mas eu já fiz isso bastante vezes, né? Então eu acho que faz parte também do processo de aprendizagem. É válido, é válido. Mas o que eu tava falando é com relação à temperatura da cor, assim, sabe? Temperatura da sombra, temperatura da luz. E aí o que eu tava tentando fazer é uma luz mais quente e uma sombra mais fria, né? A ideia, pelo menos, eu não sei se isso é correto, mas eu já ouvi várias pessoas comentando sobre isso, que normalmente a luz, a temperatura da sombra,
ela tem muito a ver com o ambiente, né? Então, como eu estou fazendo um ambiente um pouco mais... Ué, onde eu fui nesse momento? Eu sumi neste momento, eu parei de desenhar. Fiquei 3 horas depois sem desenhar, não sei o que está acontecendo. Ah, provavelmente eu estava buscando algumas referências de céu, é isso. Mas acabei desistindo, eu vi um céu lá meio com um amarelo, mas aí eu tentei pôr o amarelo e falei, não quero fazer isso não, mano. Tipo, a ideia era continuar com esse céu, tipo assim, do verde pro azul e pro violeta. Essa era a ideia. Eu tô misturando todos os assuntos, cara. Eu nem lembro o que eu tava falando. Ah, já esqueci, mano. Tipo, tá, sei lá. O que eu tava falando é com relação à temperatura de cor, né? De luz e sombra. Isso é muito importante, sabe? Então, os grandes mestres, na verdade, eles pintam. Eles pintam luzes, né? Eles pintam. Não pinta desenho, eles pintam luzes, pintam sombras, né? Então eu acho que isso que a gente tem que aprender, né? Deixa eu ver o que eu tava falando. Eu sei que eu tava falando alguma coisa, se era verdade ou não. Não me lembro. Putz, depois escreve aí qualquer coisa, eu comento aí depois, sei lá. Dá um jeito. Então, com relação ao desenho, cara, eu achei também que... eu não tava muito preocupado com o desenho também, né? Eu tava mais preocupado em pintar um céu interessante e pintar uma paisagem interessante e fazer uma coisa que parecesse... que eu conseguisse vender a ideia, tá ligado? Essa é a ideia, você conseguir vender a ideia do seu desenho. Por exemplo, nesse céu, o que as pessoas fazem normalmente, né, para desenhar nuvens? Elas pegam e fazem aquelas coisinhas, parece algodão, né, e começam a fazer aquelas nuvenzinhas, etc, né? Eu falei, cara, eu não vou fazer um céu assim não. Aí eu pensei assim, normalmente quando o céu tem muito vento, ele produz um tipo específico de nuvem, que é a chamada, acho que é cirrus, né? E eu sabia, eu tinha essa informação na cabeça. Falei, putz, é verdade, né, cara? Existem vários tipos de nuvens, né? Existe estudo a respeito disso. Não é nuvem é tudo igual, não. Existem estilos de nuvens, né? Tem aquela nuvem mais carregadona e tal. E existe um tipo de nuvem chamada cirrus, que é esse que eu tentei reproduzir nessa arte. Que é uma nuvem um pouco mais... quando tem muito vento, né? E aí eu falei, cara, mar, navio, essas coisas, eu imaginava muito vento. Então eu falei, não vou fazer uma nuvem redondinha, bonitinha, toda fofinha assim, né? Aí eu falei, vou fazer esse tipo de nuvem chamada cirrus, né? Pra também dar uma mudada, né, nessa imagem. Para fazer esse desenho, eu usei uma referência de um barco ou navio, sei lá o que eu observei na internet. Peguei uma imagem, apesar que eu não fiz nada parecido a não ser mais ou menos o desenho, né? Porque o restante totalmente diferente, a cor, a iluminação, o ambiente, estava tudo diferente da paisagem, né? Da referência. Só usei mesmo para saber, tipo, não sei como que desenha um navio de cabeça. Acho que as pessoas têm meio preconceito com relação à referência. Mas, gente, ninguém sabe desenhar nada de cabeça, assim, né? Tipo, se pedir para eu desenhar uma bicicleta de cabeça, vai sair, tipo, quase um triciclo, entendeu? Não vou colocar 3 rodas na bicicleta, né? Mas é mais ou menos essa ideia, tá ligado? Então é importante a gente usar a referência, não subestime a referência, né? Mas eu não usei referência para nada, nem dessa reflexo da água, de cenário também. Eu copiei mais ou menos o desenho do próprio cenário que tava esse barco aí, mas também é outra coisa, era outra ideia, né? Eu particularmente gostei do resultado. Eu acho que nem eu falei, né? Tipo, eu estava muito mais preocupado em pintar do que desenhar, né? Então, e apresentar uma narrativa também, né? Contar uma história com essa imagem também. Por isso que tem esses 2 personagens lá no fundo, lá na proa ou polpa, proa, né? Acho que no fundo, lá na parte de trás do navio, né? E aí, tipo, eu até tentei fazer eles apontando para uns lugares, assim, né? Como se estivesse contando uma história e tal. Acabei meio que abortando essa missão. Mas assim, se você observar bem, a minha preocupação maior com essa imagem era com relação à temperatura das cores, tá? E isso é o que você tem que se preocupar. Digamos 2 coisas, você tem que se preocupar em pintar a luz, né, pintar os planos e se preocupar com as temperaturas das cores, tanto a temperatura da luz quanto a temperatura da sombra, né? Eu acho que daí com certeza você consegue fazer um trabalho um pouco mais plausível, digamos assim, tá? Outra coisa, gente, eu normalmente posto essas imagens no meu Instagram, que tá aí, que é o Dan_S Moraes, né? Então,
eu tenho feito alguns desenhos, tal, e eu sempre posto lá. Se você puder dar uma força também, me seguir lá, ou se você gosta de desenho também, quiser ver algumas coisas que eu faço, eu tô na ativa, né? Graças a Deus, porque como eu estudo. Aí que eu falei pra você, eu comecei a fazer o cara apontando pro lado, depois tentei colocar um binóculo na mão do cara, ali umas coisas meio malucas na minha cabeça. Então, como eu tô estudando artes visuais, etc., eu tenho praticado bastante, né? Além do conhecimento que eu tô adquirindo, né? Em história da arte, né? Muito do que eu vejo hoje em dia na faculdade eu já sabia, né? Porque eu sou um fissurado em artes, né? E é isso. Ó, esse foi o resultado final. Postei lá no meu Instagram. Se você quiser, segue lá, curte também para dar uma força. Valeu pela companhia, um forte abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.